Com as colisões principais tratadas, o jogo começa a ganhar forma. Nesta sessão, iremos criar a animação de explosões, o áudio de alguns elementos, o instanciador de aliens e ajustaremos também alguns pormenores. Tendo em conta que o projeto começa a ganhar complexidade, é prudente listar de forma precisa o que vamos realizar. É essencial evitar que o jogador possa sair do ecrã enquanto joga. O script do player deve limitar os valores da position. Quando destruímos um alien, é necessário haver algum feedback. Criaremos uma explosão para fazer desaparecer o alvo. Ao explodir, deve-se ouvir a explosão. Aqui será o momento ideal para falarmos da adição de sons ao jogo. E, dentro do mesmo tema, podemos também adicionar sons aos lasers e ter uma música de fundo. Para que o jogo seja dinâmico e imprevisível, precisamos de ter mais aliens. Para isso, vamos criar o script Alien Spawner para colocar os aliens automaticamente no jogo. Por fim, temos de controlar também quanto tempo demora o alien a começar a voar e a disparar. Isto é importante para manter o boss fora da imagem, sem disparar enquanto o nível decorre. Tudo isto vai implicar alterar e adicionar código a alguns scripts que já desenvolvemos, mas também criar novas funcionalidades e aprender novos conceitos. Para limitar o movimento do player, precisamos de indicar quais são os limites horizontais e verticais e, depois, limitar a posição a esses valores. De facto, é muito fácil resolver este problema. No script player, declaramos quatro variáveis para definir a posição mínima e máxima nos eixos x e y. Em seguida, em process, usamos o método clamp do math function para reposicionar o player. Este método espera três valores, um com o valor a alterar, neste caso a position, e outros dois com o mínimo e o máximo. O que acontece é que o player é movido para onde a instrução anterior calculou, mas antes do frame ser desenhado no ecrã, o clamp vai forçar o valor da position a estar dentro dos limites definidos. Como isto ocorre antes do frame ser atualizado no ecrã, não vamos ver a nave a ir para a frente e a voltar para dentro dos limites. No Godot, só falta colocar os valores que pretendemos ter nos limites. Deslocamos manualmente o player para um canto e vemos no transform quais os números que colocamos nas variáveis. Arrastamos o player para o canto oposto e fazemos o mesmo. No eixo X, o valor deve ser igual, mudando apenas de negativo para positivo. No eixo Y, devemos também alternar entre positivo e negativo, mas os valores devem ser diferentes, pois em baixo irá até ao limite da janela de jogo, mas em cima não. Testamos para ver se está a funcionar e passamos ao próximo. Criamos uma nova cena, alteramos o nome para Explosion e guardamos em Elements, também com o nome Explosion. Adicionamos um sprite 2D com a textura All Sprites. A explosão é uma animação com 8 frames localizada na parte inferior do sprite. Ao configurar a região, devemos usar a largura total, mas a altura deve ser ajustada para que, quando dividida em duas partes em altura, não corte os frames de baixo. Se definirmos a altura de forma a manter este ponto de controle acima dos frames inferiores, estaremos a cortar corretamente. Em Animation, definimos 4 frames horizontais e 2 verticais. Ao alterar o frame, devemos observar a explosão a acontecer. O último frame é intencionalmente vazio para que a imagem fique limpa no final. Para que a animação seja reproduzida automaticamente, precisamos de um Animation Player. Neste node, criamos uma nova animação chamada Exploding, adicionamos uma Property Track e escolhemos a propriedade Frame do Sprite 2D. De seguida, vamos ao Sprite 2D, adicionamos todos os frames, delimitamos o tempo da animação para o final do último frame e ativamos a opção Autoplay on Load. O Speed Scale pode também ser aumentado para 2 para tornar a explosão um pouco mais rápida. Para concluir, definimos o Z-index da explosão como 101 e o frame como 7 para que o elemento tenha um ícone representativo.
Para adicionar o som à explosão, precisamos do Node Audio Stream Player. Na pasta Sounds, selecionamos o som Explosion e colocámo-lo na variável Stream. Devemos também ajustar o volume para -8, mais ou menos, e ativar a opção Autoplay. Como este player está na cena Explosion, a opção Autoplay, que iniciará o som assim que a cena aparecer no jogo, fará com que o som comece imediatamente após o instanciamento da Explosion. Mas, à semelhança de todos os outros elementos, assim que não é mais necessário, o elemento deve ser removido do jogo. Este pormenor passa bastante despercebido, pois o último frame é vazio e o som não faz mais loop. No final do nível, aparentemente, temos um universo vazio, mas na realidade existem dezenas de nodes relativos às explosões anteriores ainda a serem processados. Por esta razão, devemos remover a cena Explosion assim que já não precisarmos dela. Na Explosion, criamos um node 2D com o nome Element Remover. Também criamos um script com o mesmo nome. No script Remover, precisamos de uma variável para o delay, outra para a contagem e outra para albergar o node raiz do elemento que queremos remover. Em Ready, atribuímos o parent à variável main_node e em Process, contamos o tempo e verificamos se atingiu o tempo de espera. Se sim, removemos o main_node. Se for necessário remover outro elemento automaticamente com um delay, basta adicionar esta estrutura e ajustar o tempo na variável. Contudo, para não termos de procurar esta cena para copiar esta estrutura e usar noutro sítio, vamos transformá-la numa cena que possa ser simplesmente adicionada a qualquer árvore de nodes. Clicamos com o botão direito em Element Remover e escolhemos Save Branch as Scene. Aqui criamos uma nova pasta chamada Tools e guardamos com um nome Element Remover. Desta forma, Element Remover está sempre disponível para ser adicionado a qualquer outra cena. Agora, só falta colocar as explosões quando os aliens são destruídos. Para instanciar as explosões, devemos alterar o script onde os elementos são destruídos. No caso dos aliens e do player, tudo acontece no script Health. Aqui em Decrease Health, temos a ação que ativa a remoção do elemento. Ora, é exatamente aqui que devemos colocar a explosão. Se instanciarmos a explosão neste ponto, a explosão irá aparecer no momento em que o alien ou player desaparece, dando a ideia que explodiu. Para que isso aconteça, precisamos de uma variável para ter a explosão. Iremos instanciar a explosão apenas se existir uma explosão na variável. O health pode ser usado em muitos elementos que não precisem necessariamente de explodir, e para evitar erros por falta de explosões nas variáveis, adicionaremos uma condição para verificar se a explosão existe. Se sim, instanciámo-la. Explosion diferente de null dá verdadeiro quando a variável tem valor. Se não tivesse, seria null. No Godot teremos a variável vazia, empty ou null. Mas se lá pusermos a explosão, ela passa a estar disponível e será instanciada quando o alien morrer. Se corrermos o jogo, podemos verificar que o alien sem explosão é removido sem erros na janela de output e o que tem é removido com uma explosão. O passo seguinte é adicionar explosões a tudo que precisa de explodir: o boss, todos os aliens e o player também. O laser também deve produzir som, mas faremos isso de uma forma diferente. Para evitar a instanciação de múltiplos sons idênticos em simultâneo devido à multiplicidade de canhões que disparam ao mesmo tempo, dotaremos o canhão da capacidade de instanciar um som de laser, mas apenas se este estiver configurado. Começamos por criar uma cena chamada Laser Sound, que inclui um Audio Stream Player. Este deve conter o som do laser ajustado para autoplay e um volume de -6 dB. Além disso, adicionaremos a nossa ferramenta de remoção automática do elemento. No script PlayerCanon, introduzimos mais uma variável para o Laser Sound e no ato da instanciação, adicionamos um novo processo de instanciação.
Este irá operar sobre a variável laser_sound_instance e instanciará o que está armazenado na variável laser_sound. No entanto, dado que pretendemos que o som seja instanciado somente se existir, adicionamos uma instrução if para verificar se a variável não é nula. Caso seja diferente de null, executamos o código. Se estiver vazia, o processo de instanciação é omitido. Implementamos esta verificação para garantir que apenas um canhão produz som e para evitar os erros causados pelos outros três que estão sem som associado. Se executarmos o jogo como está, deveremos observar o comportamento anterior. Paramos em silêncio e não surgem erros na janela de output. No entanto, se adicionarmos a cena Laser Sound a um dos canhões do player, ouviremos um som a cada disparo efetuado, mas não 4 sons em simultâneo. Outro aspecto importante para a experiência do jogador é a capacidade deste se defender dos lasers inimigos, disparando os seus próprios lasers contra eles. Na realidade, já possuímos todos os elementos necessários para que os lasers possam também destruir outros lasers. Basta atribuir grupos aos lasers e assegurar que estes têm uma vida atribuída. Esta é uma excelente oportunidade para transformar o nosso Node Health numa ferramenta útil. Se os lasers tiverem Health e estiverem nos grupos corretos, poderão neutralizar-se mutuamente. Para que se destruam rapidamente, a vida deve ser atribuída com um valor baixo. Para enriquecer a interação, podemos aceder à cena Explosion e no menu de contexto escolher Save Scene As. Renomeamos para Explosion Mini e, no sprite 2D da Explosion Mini, ajustamos a escala para 0.3. No áudio, reduzimos o volume para -20. Ao adicionar a Explosion Mini ao health dos lasers, podemos verificar que estes também se desintegram com uma pequena explosão. O nível de jogo pode ser desenhado manualmente. A posição dos aliens pode estar pré-determinada, simplesmente colocando os aliens no mapa para cima da câmara. No entanto, o nível será previsível e se o jogador repetir o jogo, irá saber onde aparecem os inimigos. Isso não é um problema por si só. Por exemplo, o Super Mario tem níveis pré-definidos, e isso até cria novos modelos de jogo como o speedrun. No caso do nosso jogo, vamos ter um sistema automático de instanciamento de aliens de forma a podermos criar níveis imprevisíveis e aleatórios. Criamos um script chamado Alien Spawner e adicionámo-lo a um node 2D no Alien Boss. Colocámo-lo aqui para que o instanciador desapareça quando o boss for destruído. Para que o Alien Spawner trabalhe corretamente, precisamos de um conjunto definido de aliens que possam ser instanciados, bem como coordenadas específicas para controlar onde esses aliens aparecem no ecrã. A posição em altura deve ser fora do ecrã, de forma a dar a ilusão que os aliens estão a invadir de cima, e a largura deve ser definida aleatoriamente para criar dinamismo. Para armazenar e gerir este conjunto de aliens, podemos usar uma estrutura de dados chamada Array. Declaramos uma variável do tipo PactScene chamada aliens. Se colocarmos parênteses retos depois do tipo, estamos a transformar a variável num array. Um array é uma coleção de elementos do mesmo tipo, organizados de forma sequencial. Um array pode ser comparado com uma estante de livros, onde cada livro é um elemento e cada posição na estante é representada por um índice no array. Assim, se quisermos o terceiro livro da estante, pegamos no índice 2, pois o array começa a contar do zero. No Godot, no Inspector,
podemos ver que temos a variável vazia, mas com a possibilidade de albergar vários elementos. Para ler ou modificar um valor dentro de um array, usamos o índice do elemento. Por exemplo, para aceder ao primeiro elemento do array aliens, escrevemos aliens 0. Se quisermos o segundo, usaremos aliens 1 e assim por diante. No Godot podemos adicionar dois elementos ao array, o alien 1 e o alien 2. O script também vai precisar de saber qual o tempo de espera para instanciar o próximo alien e uma variável para contar o tempo. Quanto à posição dos aliens, deverá ser acima do ecrã, mas aleatoriamente por toda a largura. Assim, declaramos uma variável para a coordenada y e outras duas para o x máximo e o x mínimo. Para o processo, começamos por contar o tempo e verificar se atingiu o valor de espera. Se sim, reiniciamos o contador para iniciar uma nova contagem, escolhemos um alien aleatório no array e instanciamos o alien escolhido. Ao estilo dos lasers, depois de instanciado, precisamos de colocar numa posição. Primeiro definimos uma posição aleatória x dentro dos limites definidos e atualizamos a posição para essa coordenada com o y já definido. Finalmente, colocamos o alien como child do nodo principal do nível. Para pegar num elemento de um array, é necessário dar o índice da posição com um número inteiro. Quando selecionamos um dos aliens, o comando random escolhe entre 0 e o valor introduzido no argumento. Neste caso, o argumento é a contagem do número de elementos dentro do array. Isto significa que, independentemente da quantidade de aliens dentro de aliens, o random vai sempre escolher um valor que exista. Quando instanciamos o alien, usamos a variável alienToSpawn como índice. Esta contém um índice aleatório dentro dos limites do array, evitando erros. Na posição usamos a mesma técnica, mas aqui fornecemos ao random dois valores. Estamos a definir um mínimo e um máximo, não tendo o mínimo de ser necessariamente 0. No Godot, temos que assegurar que as coordenadas estão dentro do nosso sistema. O y deve ser acima da câmera e o x dentro dos limites da imagem. Ao correr o jogo, devemos ter aliens a aparecer a cada segundo e meio numa posição aleatória, até destruirmos o boss. Como é este que alberga o alien spawner, assim que o destruirmos, deixa de haver também novos aliens. Agora que temos o Alien Spawner funcional, podemos afirmar que o Alien Boss é o responsável por criar os outros aliens e devemos mantê-lo fora do alcance dos lasers do player para que tenhamos de enfrentar vários aliens antes do final do nível. O que pretendemos é atrasar a entrada do boss. Para isso, no script do Alien, adicionamos duas variáveis, uma para contar o tempo e outra para o tempo de espera, ambas com valor 0. Este valor garante que todos os aliens começam a mover-se imediatamente após aparecerem, evitando a necessidade de configurar cada alien individualmente. Neste caso, teremos apenas de configurar o boss. No método process, incrementamos o valor do delay counter e, se for maior que o tempo de espera, executamos o comando que move o alien. Desta forma, o movimento só é processado quando o tempo passar e o elemento não se moverá antes desse valor. No Godot, na cena Level 1, alteramos o delay do Alien Boss para 10 segundos, apenas para testar. Quando executarmos o jogo, podemos constar que o boss aguarda 10 segundos antes de começar a mover-se. Ótimo, mas surge um problema. Como podemos ver, o boss, apesar de imóvel, começa a disparar os seus canhões desde o início. Isto é um problema porque o jogador é forçado a lidar com lasers cuja fonte ainda não pode tentar destruir. A solução é simples. Incorporamos no Alien Cannon as mesmas funcionalidades de espera. No script do Alien Cannon, introduzimos as mesmas variáveis, alterando o nome de Delay to Move para Delay to Start Shooting. Ao acrescentarmos o contador e combinarmos o atraso com a instrução if já existente,
O canhão dispara a cada intervalo de tempo, mas somente após o período de espera. No Godot, dentro do Alien Boss, selecionamos todos os canhões e ajustamos o delay para 20 segundos. Deste modo, o boss espera 10 segundos para entrar em cena e mais 10 segundos para começar a disparar. Copia integralmente o conteúdo desta aula. Ajusta a velocidade dos elementos para que a jogabilidade se torne dinâmica, desafiante e interessante, mas sem ser impossível derrotar o boss. Cria dois scripts com os nomes Background Stars e Star Movement. Copia o código que é fornecido no final do vídeo. Analisa o código de ambos os scripts, compreende-os e explora como implementá-los. Utilizando este fragmento de explosão como região para o sprite e sem alterar os scripts, cria um campo de estrelas semelhante ao que está a ser mostrado agora.